sobre seu Adenor, eu só posso falar para ele, daqui a pouco eu falo mais um pouco dele, é que o senhor não fez mais que sua obrigação nesse final de semana. Espero que cumpra com ela também nos 2 jogos que você tem agora em sequência. Agora, quem tá muito bem de obrigação aí é Leopoldo Siqueira, né? Em volta com... Adenor. Adenor, para você. Pra você ele é Tite, Leopoldo Siqueira? Eu lembro de você falando dele em Copa do Mundo, Leopoldo Siqueira. Treinador senhor que pra Adenor. mim não teria ido em uma Copa, muito menos em 2. Então, senhor Adenor para nós dois. Vai gerar discussão, porque a turma aqui é volúvel. Se não vende, peraí, se não vende, deixa aqui, e não vira, você não está sendo correto na sua análise. Aí agora que o Cauã Prates é base do Cruzeiro. 30%. O Cauã ainda é base. 30%. O Cauã Prates é base do Cruzeiro. Aí vocês não querem. Já que o Cauã Prates é base do Cruzeiro. Estamos falando de juros. Fala, Nação Azul. Sejam bem-vindos ao canal Visão da Raposa. Análise, notícia e paixão azul. Já metralha o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro do resumão celeste. O jogo vai passar no Sport TV. E, gente, começou a Copa Conmebol Libertadores. O Cruzeiro, inclusive, vai voltar depois de 7 anos, vai entrar direto na fase de grupos que começa em abril. Só que já tá rolando a primeira fase. Antes da Libertadores, o Cruzeiro tem atenções voltadas para Campeonato Mineiro e Brasileirão. Amanhã, na competição nacional, é o Curitiba aqui em Belo Horizonte, o jogo no Mineirão. E o Tite vai poder ter a volta do artilheiro. Vamos pra Toca da Raposa, onde está Rodrigo Rocha. Rodrigo, boa tarde, meu velho. Quais são as novidades por aí? Fala, Maurício, boa tarde pra você, pra quem tá acompanhando o Globo Esporte. O pessoal tá arrumando o campo, porque o treino hoje é daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde. E devemos ter mais uma vez Caio Jorge. Ele foi poupado contra o Betim no final de semana por um controle de carga muscular. Na segunda-feira fez trabalhos internos com os titulares, treinou ontem normalmente, deve treinar hoje também, está à disposição do Tite para o jogo de amanhã. Sinisterra também pode ser opção. Ele vinha fazendo uma pré-temporada à parte, né, para controlar o músculo dele, para ficar tudo certinho, e pode ser que faça a estreia dele no ano também. E o Vijalba, o zagueiro que machucou o tornozelo na temporada passada, se recuperou de lesão e há mais ou menos uma semana já que ele está treinando com o elenco, pode aparecer com o time e no momento importante, né, Maurício, por causa da lesão do Jonathan. Pois é, menino, já você volta, mas deixa eu aproveitar o seu gancho que você falou do departamento médico para conversar com você de casa e te atualizar. Olha que coincidência boa pro Tite. O Vijalba volta justo quando o Jonathan Jesus tá saindo pro departamento médico e o Sinisterra volta e pode ser opção pro lugar do Chico da Costa, que também se machucou. Os dois se machucaram no último jogo contra o Betim e estão no departamento médico, que ainda tem o atacante Marquinhos e o goleiro Matheus Cunha, os dois com lesões no joelho. Vamos voltar a falar com o Rodrigo, tá meio previsão de chuva, né? Não sei se você fechou a janela da sua casa, Rodrigo, eu tenho que esquecer a minha, tô preocupado. Mas tem outras janelas fechando por aí, o Cruzeiro se importa com isso, né? Ó, criado em Juiz de Fora e morando em Belo Horizonte, a gente aprende que janela tem que estar fechada sempre porque pode chover a qualquer momento, amigo. A janela de transferência das 5 principais ligas da Europa fecharam, né, as janelas do campeonato inglês, francês, italiano, espanhol e português. Isso quer dizer que os principais concorrentes para levar os jogadores do Cruzeiro não podem contratar mais agora. Até por isso o Caio Jorge ficou na imagem. A gente está vendo aí as ligas que ainda têm a janela aberta, mas são mercados menores que não assustam tanto. O Cruzeiro, portanto, conseguiu a manutenção do elenco que o Tite tanto queria, né, Maurício? É isso, Rodrigo, obrigado pelas informações. Vou fechar minha janela, valeu pela... O Tite tá falando do calendário, né? E o Rugão vai comentar em seguida. Ele tá em meio a 2 competições, mineira e brasileira, em que não está tão bem, né? Não começou tão bem. E o calendário é o que, Tite? Fala. Mesmo com todos esses cuidados, tu vê, aí nós perdemos o Jonathan Jesus, nós perdemos o Chico. O calendário é para nós, é para os outros também, eu tenho consciência disso, mas o quanto a gente vai ter que ter cuidado, eu acho que nós tivemos um dia de folga. Sim, desde que a gente apresentou. Fico pensando exclusivamente no Campeonato Mineiro. Nós passamos o primeiro jogo decisivo, nós temos mais 2 jogos decisivos, a gente vai pensar no jogo contra o América, porém agora há uma interrupção, nós sabemos que temos que nos recuperar em relação ao Campeonato Brasileiro, pelo mau início que teve. Nós temos que fazer do Mineirão a nossa casa. Tá aí os próximos... Não. Péssimo início, meu amigo. Vamos ser sinceros, péssimo. Tite é muito bom de narrativa, né? Ele é muito bom argumentador, tem uma oratória muito boa, pode convencer até as pessoas, de repente, das ideias que ele tem. Mas eu, graças a Deus, fui ensinado pelo meu pai e também mediante as minhas convicções a ter opinião muito forte.
Então, seu Adenor, quando você fala nas coisas que você fala e a argumentação que você coloca sobre calendário, é ruim para o Cruzeiro, é ruim para o Atlético, vai ser ruim para São Paulo, vai ser ruim para Palmeiras, que está disputando o Campeonato Brasileiro e também está disputando campeonatos regionais. Então, a sua argumentação, mesmo com baixas que você teve em relação a jogadores, não condiz, inclusive, com o futebol que o seu time apresenta. Porque, com todo respeito aos adversários que nós enfrentamos, salvo o Botafogo, que tem lá a sua SAF, e também tem temporadas que tem alguma relevância e significância também, ganhando inclusive Taça Libertadores da América, você foi muito mal até aqui, com um trabalho que vinha sendo muito bem executado. Mas agora Leopoldo Siqueira vai dar uma acalmada também aqui no programa, porque o Gão hoje está, né, desse jeito com o seu Adenor. Vamos falar do Cruzeiro, e o Vitor Moreira traz uma reportagem especial dizendo que, se tiver crise, tem união. É isso, Vitor? Uma comemoração que diz muito sobre o que o grupo pensa para sair dessa fase de cobranças. É importante quando não só o gol hoje, mas a gente também pode falar dos gols que fizemos nos últimos jogos, até mesmo o Wanderson, que ficou um bom tempo sem fazer gol. Então, isso demonstra mais uma vez que o time está unido, estamos todo mundo no mesmo objetivo. Então, acho que a demonstração de todo mundo junto ali é essa, que a gente está só por um objetivo, que é conseguir a vitória, conseguir os resultados positivos, para que a gente possa conseguir alcançar nossos objetivos principais, né? Então, essa demonstração de todo mundo junto, acho que é muito importante entender que nós estamos num só caminho e o grupo está junto e a gente segue persistente. Por isso, a vitória contra o Betim foi muito comemorada. Foi o ponto final na sequência de 3 jogos sem vencer. Também foi o alívio para o comandante. E é assim que se vence, é assim que se forja a equipe vencedora, é assim. Deu final, perdeu um, bateu o outro, vamos de novo, retoma e vamos de novo. Alma e coração, fora a qualidade técnica tem que ter alma e coração. E o Cruzeiro está buscando o título, o Tite veio para buscar título também. A primeira conquista, então, ainda está longe. E não depende só do Cruzeiro mais. Para se classificar, por exemplo, para a próxima fase, o time precisa vencer os 2 jogos que restam e ainda torcer para os adversários diretos tropeçarem. A equipe celeste tem pela frente no estadual o clássico contra o América no próximo domingo no Mineirão e encerra a primeira fase contra o RT em Patos de Minas no dia 14 deste mês. A boa notícia é que são duelos diretos contra rivais que estão à frente do Cruzeiro na classificação geral. Por isso, o que resta são as vitórias. Nem dá para pensar em outro resultado. A gente sabe que a classificação está um pouco difícil, mas não é impossível. Então, assim, a gente tem que fazer aquilo que está nas nossas mãos, que é se dedicar, trabalhar, persistir até o final e acreditar que vamos conseguir. Apesar da figura central ter sido aí um pouco o seu Adenor, daqui a pouco eu falo sobre ele, quero falar sobre a atitude do time do Cruzeiro e o respeito que eu tenho pelo time do Betim e todos os times do interior do nosso estado de Minas Gerais, porque são equipes guerreiras, equipes que passam por suas dificuldades, pais de família que trabalham ali, atletas que se dedicam, então merecem todo o nosso respeito. Mas essa vibração que eu vi no Cruzeiro, por exemplo, contra o Betim, de fato eu não vi no ano passado, por exemplo, quando o Cássio, naquele jogo contra o América, Nandinha, que o Cruzeiro sai, o Cássio ele pega um pênalti e em seguida eu não vi aquela vibração dos jogadores e nem aquela união dos jogadores do Cruzeiro. O jogo vai para decisão por pênaltis e eu vi cada um num universo, cada um pensando na sua ali, cada um, sabe, totalmente desconectado. E dessa vez não, dessa vez eu vi um time, inclusive, que estava se comunicando para poder conseguir encontrar esse gol e infiltrar na defesa do Betim. Então, é importante realmente e muito necessário que a equipe esteja unida. E sobre o seu Adenor, eu só posso falar para ele, daqui a pouco eu falo mais um pouco dele, é que o senhor não fez mais que sua obrigação nesse final de semana. Espero que cumpra com ela também nos 2 jogos que você tem agora em sequência. Agora quem está muito bem de obrigação aí é Leopoldo Siqueira, né? E por falar em reorganização, o futebol feminino das Cabulosas está com reforço que não tem, tem muito reforço. Vitor Moreira tá trazendo aqui. A nova gestora do futebol feminino chegou numa alegria danada, cheia de objetivos.
que o Cruzeiro, que as Cabulosas sejam protagonistas em todas as competições que a gente for disputar, né? Então a gente tem o título do Mineiro para poder defender, chegar na final do Campeonato Brasileiro, a Libertadores, né, que é um torneio novo e é o torneio mais importante, e a Copa do Brasil. Para isso, o clube foi ao mercado e anunciou 11 contratações. Das mais importantes, a goleira Cláudia, ex-fluminense, a meia Rafa Leles, que atuou no América, e a zagueira Tainara, com passagens pela seleção brasileira e pelo Bayern de Munique da Alemanha. A Europa traz muita bagagem do físico, do entender o ser atleta, o ser competitiva, né, o ajudar, o se manter ali no topo, isso é muito importante também. O Cruzeiro é um time muito grande, né? Para mim é uma honra estar aqui, eu acho que é um projeto que está sendo bem apresentado para o futebol feminino, a evolução que teve, a grande temporada que foi feita em 2025, acho que deixa qualquer pessoa animada para estar aqui. Eu estou muito feliz de ter a oportunidade de vestir essa camisa, já estou ansiosa para a estreia. É algo que eu vinha já buscando há muito tempo, representar um clube tão grande e disputar coisas grandes. Ansiedade. Também é o sentimento da atacante Milene, experiente, 31 anos, 14 títulos na carreira e a primeira vez no clube do coração. Olha a Milene aí com a camisa do Cruzeiro, minha família segurou a emoção. Quando eu falei com meu pai falou assim, Milene, eu não quero que você pense 2 vezes. Eu falei, não pai, minha decisão já está tomada. E eu falei para ele, pai, só dá uma acalmada, né? Não sai falando para ninguém, porque vai ser divulgado. Não conta, eu não quero que conte para ninguém, não quero que conte para minha avó, porque minha avó já é um pouco mais de idade. E eu queria guardar essa surpresa para eu mesmo poder contar para ela, mas não teve jeito, saiu contando para o bairro todo mundo me mandando mensagem, aquela loucura, mas no fim deu certo, então ele está muito feliz. A nova gestora de futebol do feminino também comentou sobre a casa do time na temporada. Vai ser a Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Diferentemente do ano passado, que foram 3 estádios. A Arena Gregorão, o Castor Cifuentes em Nova Lima e na fase final do Brasileiro, o Independência. Já foi definido isso, tá? Já está estruturado, a CBF já foi comunicado todos os nossos jogos. O Cruzeiro, inclusive, tem feito visitas lá para poder trabalhar, né, em melhorias do campo, estrutura de vestiário. A gente entende que foi uma boa escolha pela qualidade, por ser uma cidade onde a gente tem um apelo muito grande com a torcida. A gente sabe que a torcida realmente ali vai nos apoiar, vai estar presente nos jogos. O Cruzeiro se reforça bem com a Cláudia goleira, a Tainara zagueira. Uma alegria ter você, Milene, vestindo a camisa do Cruzeiro. Você que sempre foi cruzeirense, companheira de arquibancada. Sensacional, mas acho que a decisão da diretoria em jogar em Sete Lagoas, eu acho uma decisão errada, porque amo a cidade de Sete Lagoas, nada contra, mas acho que você leva o time feminino para um lugar muito distante, principalmente para quem gostava ali da Arena Gregorão, onde as meninas jogavam. Se afasta um pouco o pessoal que frequentava muito ali os jogos, porque Sete Lagoas é um tanto quanto distante. Repito, amo a cidade de Sete Lagoas, nada contra, só acho que você leva o Cruzeiro feminino para um lugar bem distante, para a torcida poder acompanhar melhor o time do futebol feminino. Numas decisões, deve jogar na Independência sem dúvida nenhuma, mas acho que essa decisão aí não foi acertada, não. E o Tite está na boca do povo. Meu Deus! É o seguinte, como o clube contratou agora, eu não sei a situação de mandar ele embora, o que teria que pagar para ele, que vai ser muita grana. Tomara que não, né? Por causa que até agora não deu resultado. Então você acha que já está na hora de trocar? Ou ainda é muito cedo, é Campeonato Mineiro ainda, começou com muitos jogadores de base, enfim. O que você acha sobre em relação à permanência? Se você for levar pelo ano passado, o Leonardo Jardim teve uma chance parecida com essa, né? Então, talvez eles dêem essa chance para ele. Mas o resultado tem que aparecer, senão não tem jeito. Não, tá cedo ainda, entendeu? Pelo máximo que não era o treinador que eu queria que tivesse vindo, mas depois que chegou, meu irmão, nós temos que abraçar, tem que apoiar. Ele vai ter a chance dele nesse Mineiro aí, e se não der resultado, aí a gente troca, mas por enquanto tá cedo, vamos dar uma apoiada. Torcedores foram encontrados em Betim, né, pela nossa equipe de reportagem, o Vitor Moreira e o Reinaldo. Do final de semana, mas só para deixar claro que eu não estou torcendo contra de jeito nenhum. Nem pedindo cabeça. Nem pedir a cabeça, quero que tudo dê certo. A minha crítica é porque ele pega um trabalho deixado pelo Leonardo Jardim de forma espetacular e simplesmente a coisa começou a desandar. Por falar nisso, tem aqui um superchat no nosso chat ao vivo aqui no nosso YouTube, do Adriano. Gão, deixa de ser viúva do Jardim. Foi ele quem meteu o pé. 2026 já começou. Está na hora de seguir em frente e apoiar o clube, diz aqui o Adriano no seu superchat. Mano,
Apoio não vai faltar nunca, ó. Mas a cobrança, ela tem que existir. Pode ter certeza que aqui sempre vai ter cobrança para que o Cruzeiro possa sempre ter o melhor futebol para o torcedor ter sempre o seu sorriso na arquibancada. Ô, Gão, deixa eu só aqui dar um embasamento maior pro torcedor. Ô, gente, representar nosso clube aqui na bancada, às vezes é cobrar também. Claro. Tem torcedor que não entende isso. Cobrar de um dirigente, de um treinador e quando for preciso elogiar. Ah, mas não era o cara que você estava criticando? Sim, e que bom que deu a volta por cima, porque a gente torce pelo escudo do clube, a gente não quer ninguém tropeçando, ninguém do mal. Então quando a gente faz cobrança aqui também, é sempre pelo bem do clube. Tem torcedor que entende que é jogar contra o clube. E falando isso, no ano passado eu fiz uma cobrança muito pesada ao Cássio por falhas que ele teve, por exemplo. E depois ele deu a volta por cima. Pessoal, você não vai pedir desculpas ao Cássio, não? Eu falei assim, não, porque eu não desrespeitei. Eu menti no momento. Eu não desrespeitei. Eu fiz cobranças, severas cobranças aqui ao Cássio, sem dúvida nenhuma, mas em momento nenhum eu desrespeitei o profissional ao ponto de pedir cobranças desculpas. Técnicas. Exato. Né? Dentro do seu trabalho. Pelo momento ruim que ele passava. Exato. Então aqui, ó, o Tite hoje no Cruzeiro, 7 jogos, 3 vitórias, 4 derrotas. Não sofre de empatite, né? Aproveitamento 42,8%. Tantos gols marcados foram sofridos, né? E para conquistar uma vaga na semifinal do estadual, segundo o Departamento de Matemática da UFMG, as chances são de 98% se vencer as próximas partidas, que são contra o América e contra a URT. E aqui o Rubens Mota, Gão, está dizendo que você se esqueceu do aproveitamento do Jardim com 7 jogos, está perguntando. Mas eu acho que vocês não viram o programa de ontem, quando eu falei, por exemplo, que o Jardim ele pega um time onde ele precisa reestruturar o time, inclusive fazer o time com que ele ficasse unido. Não comentei aqui, por exemplo, no ano passado, quando o Cruzeiro, por exemplo, é eliminado pelo América, em que o Cássio faz uma defesa de um pênalti nos últimos minutos, levando o Cruzeiro para a decisão por pênalti, sem que nenhum jogador foi lá, por exemplo, abraçar o Cássio, não teve aquela vibração, aquele momento. É um clássico, gente. É um clássico contra um adversário que é realmente muito difícil de se enfrentar. Clássicos aqui são muito difíceis de se enfrentar. Sejamos honestos em relação a isso. O Jardim mapeia e deixa um grande trabalho para o Tite, que até aqui não conseguiu corresponder. Os números estão aí. O peso das derrotas dos adversários que... Exatamente. O Rubens está dizendo ainda, Gão, que o aproveitamento do Jardim com 7 jogos era de 23%. E com o Jardim, o Cruzeiro foi eliminado no Campeonato Mineiro e na fase de grupos da Sul-Americana. Mas eu acho que eu já consegui explicar, inclusive, no programa de ontem, e repetindo hoje exatamente a minha fala, né, Léo? O que aconteceu com o Jardim e o que aconteceu com o Tite são duas situações totalmente diferentes. O Jardim reorganizou a casa e o Tite pegou a casa organizada. Não estou torcendo contra o seu Adenor, pelo contrário. Quero que ele dê certo, que ele arrebente, mas até lá, meu amigo, enquanto tiver esse futebolzinho modorrento e essa posse de bola estéril que não leva a gente a lugar nenhum, sem infiltração, sem perigo aos adversários, eu vou cobrar, sim, um bom futebol do time do Cruzeiro, porque eu sei que esse time tem investimento e tem um bom elenco para entregar um bom resultado diante do Tite. Valeu! Central da Toca deu agora há pouco que o Cruzeiro está vendendo o Batistella, 5 milhões de euros, Metalist da Ucrânia, mantendo 30%. É um movimento que o Palmeiras faz. Vendo da base, mantenho 30%. O Batistella é um jogador também, assim como o Cauã Prata, de potencial. O que nós vamos entender é... Presta atenção na minha pergunta, para depois vocês falarem, eu não entendi minha pergunta. O Cruzeiro age corretamente quando no projeto de futebol dele ele mantém um time titular, um elenco forte e trabalha a venda da base colocando dinheiro em caixa. Ou seja, entenda, eu não vendo meus titulares, eu não vendo os jogadores que eu vou usar no meu projeto de futebol no profissional. Mas na base, quando vai surgindo, eu vou negociando. Em alguns casos você vai conseguir segurar 30%, em outros não. Especificamente no caso do Batistella, sim. Do Cauã Prats, não, né, Thiago? Do Cauã Prats, não. Mas é mais-valia. Mas tem mais-valia. Você também não descobriu qual é o percentual. Qual o percentual ainda não. Existe uma regra definida para mais-valia ou não? Não existe uma regra definida. Mas só para o pessoal entender o que é mais-valia. Por exemplo, vende por 12 milhões de euros. E aí, se esse jogador for negociado para um outro clube, suponhamos que ele seja negociado para o Manchester United por 20 milhões de euros e o Cruzeiro tiver 10% da mais-valia, a mais-valia é a diferença entre os 20 e os 12. Entendi. Ou seja, a mais-valia é 8 milhões de euros. O Cruzeiro tem 10% de mais-valia, ele tem 10% em cima dessa diferença. E aí seria 800 mil euros nos cofres do Cruzeiro. Entendi. Essa é a forma de calcular a mais-valia. O São Paulo fez isso na venda do Antony ao Ajax. E aí o jogador foi vendido por 20 milhões de euros, eu acho, e depois vendido por 120 milhões de euros.
Um negócio assim, uns 100 milhões de euros pro Manchester United. E aí, quando o São Paulo foi fazer a questão da mais-valia, o São Paulo tinha 20% em cima de 80 milhões de euros. Que beleza. Cara, 20% em cima de 80 milhões de euros. Foi uma outra venda do Hunter. É que onde eu tô querendo chegar com tudo isso? O Cruzeiro não desfaz do elenco profissional, não vende na janela o elenco profissional, mas trabalha jogador de base que nem titulares e muito poucos jogarão. Mas gostaria de ouvi-lo, Eu não vejo dessa forma, não. Não, tô te perguntando, eu não tô insinuando nada. Não, você não deixa eu insinuou. ver com você uma coisa assim. Se não fosse pela questão dos valores, você não acha que seria aceitável? Não. Assim, se você pode vender Que os caras na recado base. que o Cruzeiro... Tá, você pode e deve, você precisa. Mas aí você vai vender o Batistella com um valor mais alto. E aqui, a gente Sobre não isso? está questionando a necessidade. Todo clube precisa vender. O Cruzeiro só consegue manter o time por conta da condição da família Lourenço, dos aportes. O Cruzeiro não dá conta de caminhar com as próprias pernas. A ideia é que nos próximos 6, 7 ou 8 anos, o Cruzeiro caminhe menos com os aportes da família Lourenço. Ponto. Todo mundo não precisa de... o Cruzeiro tem que vender. Todo mundo sabe disso. Agora, Thiago e Elton, HG, Gabriel e todos os nossos espectadores, é o seguinte, qual o recado o Cruzeiro dá ao mercado quando vende, está muito próximo de concretizar vendas, no plural, dos seus maiores 2 ativos por um valor total, de acordo com a informação do Vene Casagrande, que hoje pode chegar a 12 milhões de euros. Pera lá. Então cabe um questionamento para mim, porque há pouco tempo o próprio Joaquim Pinto falou que o Cruzeiro, a partir deste momento, estaria pronto para precificar melhor os seus ativos do clube. E quando eu digo isso, o Cruzeiro não tem condições hoje de vender, eu não tô pegando parâmetro nem de Palmeiras nem de Flamengo, tá? Porque esses times já conquistaram por benefício das suas gestões. O jogador aparece no Flamengo, gente, isso aqui é um exemplo, tá? Ele aparece em 3 jogos, dá 2 chutes e ele sai por 8, 10 milhões de euros. Isso é um trabalho já conquistado, mas eu me sinto no direito de questionar. E aí é onde eu acho que também entra a figura do Bruno Spindel, do departamento de futebol como um todo. O que houve no início desse ano tem a ver, esses movimentos, e até coloco o Rian, que saiu também por 2,5 milhões, esses 3 movimentos, lembrando que ainda precisa se concretizar a questão do Batistella e do Cauã Prats, tem a ver com essa própria manutenção do elenco principal, que trouxe o Everton Guimarães, tem a ver com a reestruturação de 3 contratos importantes de Matheus Pereira, Caio Jorge e daqui a pouco Kaique. Eu acho que o torcedor do Cruzeiro, aqui não é o Thiago Valu, o Thiago Fernandes, o Everton, Elton e Gabriel, o torcedor do Cruzeiro merece transparência nesse sentido, porque a gente está falando, repito, dos 2 maiores ativos hoje da categoria de base do Cruzeiro, que podem ser vendidos num valor, para mim, muito abaixo do que poderiam ser. Luvens que são... Não é jogador da base do Cruzeiro. Eu acho isso uma sacanagem que você está fazendo hoje. O Cauã ele foi formado lá no Pombal. Não, mas peraí. Ele Tá já no é elenco profissional. principal. Hoje ele é profissional. Ok. Desde o ano passado ele é profissional. Primeiro Ok. reserva. Ele nem vai Ok. jogar na base. Ok. Ele só joga no time profissional. Então, pra vocês, não deveria ter vendido. O Cauã Prats, pelos valores praticados, 7 não. fixos é Mas muito eu valor. sou... Então, o que o Vene Casagrande trouxe é que serão 7 milhões de euros fixos mais 5 milhões de euros de bônus. Se for realmente isso, eu não venderia. Você não venderia? Eu não venderia, porque eu acho que você tem potencial Então, vou para te fazer perguntar mais. uma coisa, irmão. Diga. Vou te perguntar uma coisa. Em que planeta vocês estão querendo que o Cruzeiro consiga vender jogadores no patamar de Palmeiras e Flamengo? Quem tem que falar é o Cruzeiro, porque o Cruzeiro que falou no início dessa temporada que ia acontecer a manutenção, de deixar o time forte. O Joaquim Pinto que falou que agora o Cruzeiro tinha condição de vender melhor os seus ativos. Se mudou algo, não tem problema. Eu só acho que precisa de uma satisfação Não, pro mas torcedor. valor é baixo. Eu quero entender uma coisa. Ninguém aqui tá falando sobre o Cruzeiro vendendo no mesmo patamar de Palmeiras e Flamengo. Isso, ninguém. O Cruzeiro não precisa vender o Cauã Prats por 20 milhões de euros. Mas vocês estão se apegando exatamente a quê pra achar que o Cauã Prats vale o dobro e que o Batistella vale o dobro? Futebol dele. Futebol dele. Futebol dele. Tá, futebol dele. Aí vocês acham, vocês têm razão, e lá no Cruzeiro tem um monte de gente burra tratando o negócio. É isso. Não é isso que a gente tá falando. Ninguém falou isso aqui. Ninguém falou isso aqui. Gente, o Batistella eu analiso baseado em potencial. O Cauã Prats nós já assistimos. Eu fico louco. Ele joga aos 17 anos, parecendo o Serginho que jogava no Milan. Deixa eu te dizer uma coisa. Então, peraí, irmão, você hoje tá de sacanagem com a gente. Presta atenção. Você não está sendo legal com os seus amigos, o Cruzeiro, com as pessoas que tanto te amam. Esse senhor você tá errado. Você tá errado. Esse senhor aqui não vou deixar acabou... você falar porque você não, tá errado vai hoje. deixar. Hoje eu não vou deixar Esse não. senhor aqui Você está errado. acabou de falar, este senhor aqui acabou de falar que o Cruzeiro não caminha com as próprias pernas e que o Cruzeiro precisa o quê? Vender, como todos os clubes precisam. Beleza, vender. Aí eu reforço o meu time principal, eu mantenho o Kaique, eu mantenho o Matheus Pereira. O que mudou de ontem para hoje? Ontem você era contra a venda e o desse valor. Gerson, calma. Aí mantenho a base e aí meu elenco lá no banco tem Matheus Henrique, né? Tem, bom, pelo menos até o momento,
além do Matheus Henrique. Você tem lá... Mas não tem um primeiro volante reserva. Calma, que nós vamos chegar lá. Não tem um zagueiro canhoto reserva. Deve ser titular, né? Porque o Tite adora ele. Mas daqui a pouco você tem um Jonathan Jesus ali, que vai disputar a posição, enquanto não chega um zagueiro que nós estamos querendo. E, aliás, eu falei que não acreditava na história de que o Cruzeiro não iria ao mercado, e parece que está se concretizando. Porque o Cruzeiro está lá olhando para ver se acha um volante e um zagueiro. Aí o Cruzeiro mantém a base reforçada, e pega para fazer negócio e botar 100 milhões de reais nos cofres. O Cruzeiro vai na base, mas mantém 30% de um cara que, se tem esse potencial que vocês estão falando aí, vai jogar na Ucrânia. que a gente imagina que tem cara, mas vai jogar na Ucrânia. Mas e daí de um lá time que não vai jogar Champions, como é que ele vai aparecer? Mas vários jogadores saíram de outras antes da guerra, menos favorecidas. Antes da guerra. Mas como é que você pode prever? Não, aí antes da guerra o Shakhtar conseguia vender então beleza. o Mudryk pro então, Chelsea, você queria que o Cruzeiro arrecadar vendesse, milhões. Mas o Metalist não vende ninguém, cara. Não vende? Não vende, não é vitrine, HG. O Borussia Dortmund é vitrine. O Borussia vende bem pra caramba. O Borussia você tá comparando o Metalist da Ucrânia não é. Porque eu acho que a venda para o Metalist da Ucrânia é um erro, cara. Sério. Então se fosse o mesmo valor para outro clube, até no futebol português eu estaria mais de então, boa, seu mas ainda acho tem que que ser seria muito muito pouco. Prates. Que por esse valor que está sendo anunciado. 7 fixos só? 7 milhões de euros. Então você quer pegar jogador só? de base que não tem quase que minuto nenhum, jogador de só base que foi acreditando profissional no e tá na potencial, seleção também. E você quer que todos sejam vendidos pelo preço que vocês definem. Rapidinho, é o cara que joga de lateral e de zagueiro. Não. Ou seja, o Dada Gabriel e o Dada Valu. Vai definir agora. É só você pegar o potencial. É o Gabriel Marketing e o Valu Marketing. Eles é que vão definir os valores, tem que vender jogadores. As pessoas que estão no Cruzeiro, elas têm competência para isso. Não, mas é muita. Mas é só falarem o seguinte pro torcedor. O Cruzeiro recusou 45 milhões de euros. Agora eu quero que você explique essa, tá? Já que você está falando que os garotos estão sendo negociados porque o Cruzeiro precisa de vender. Mas talvez quando o Cruzeiro recebeu a proposta do Flamengo e também do Zenit, o Cruzeiro não precisasse de vender aquela época, né? Afinal de contas, faz muito tempo. Aí o Cruzeiro recusa 45 milhões de euros por 2 jogadores, contratam por 27 milhões de euros, mas o Everton Guimarães acha que é um grande negócio vender os 2 principais ativos da base por 2 milhões de euros. Olha, eu não tenho mais nada para falar. Não, de verdade. Eu não tenho mais nada para falar. O Tyson, por exemplo, foi para lá e depois negociado com o esse tipo de preconceito. Há 12 anos atrás, cara. Mas foi. O Inter 16, até mais que isso. Ele foi comprado lá em 2010. E ele foi negociado em 2013 pro Shakhtar. Eu não vejo problema. Não vejo mesmo o problema do cara ser negociado com o Metalist. O meu problema é o valor, cara. Pô, bicho, eu quero entender o que mudou na sua cabeça. Porque você era contra. Não, mas aqui quando é o Palmeiras e o Flamengo, até não tem dinheiro. Matheus Gonçalves do Flamengo conseguiu ganhar 10 milhões de euros. Eu estou tentando entender. Mas aqui qualquer valor tem que... Não, tá bom esse valor. Não, então vocês estão achando que é qualquer valor. Isso é uma micharia. Isso parece você está entregando. É isso? Pelo Cauã Prates, eu acho. Entregando. Você não está entregando, ele está dando um recado ao mercado perigoso. Esses hoje são os 2 maiores ativos do clube. Eu acho então estão saindo por esses valores. Então beleza, Cruzeiro. Então segundo os rapazes aqui, se forem os números entregando, do não tem estratégia nenhuma, vocês não estão precisando de dinheiro, tem que vender quando eles quiserem, pelo valor que eles acham justo. Né? Não, então, acho que não. É isso aí. Aí vocês vão buscar dinheiro, aí vende o Caio Jorge pro Flamengo. Pra botar dinheiro no caixa? Por 35 milhões de euros? Se não tiver que... Por 35 milhões de euros? Se tiver que seria vender, a maior venda do futebol brasileiro? Se tivesse que vender o Caio Jorge pro Flamengo ou os dois aí que estão sendo vendidos. Caio Jorge, que você tá fazendo? Caio Jorge Flamengo. Agora, se eu pudesse voltar mais o tempo, eu tô achando que o gesto tá ficando muito salgado. Mas já? Sério. Não, se é pra poder perder eu nem abri a boca peças... Ainda bem. Eu nem abri a boca. Se é pra perder essas peças, sinceramente, é um time redondo. Eu nem abri a boca pra falar a respeito das vendas do Cruzeiro. O Gabriel já me solta um absurdo aqui do meu lado. Qual absurdo? Isso aí, bem, o dia não estava ajustado, não. Isso aí que acabou de falar. O Christian contribuiu com o quê no passado? 8 gols, né? O cara jogando aquela pecinha. Quando tiver um tempo, aí não entra nesse assunto. Fala no alto-falante. Eu concordo com ele. Aí, ó. Tem 2 que acham que você é o responsável pela maior atrocidade já dita nesse programa. Que é sobre o Caio Jorge. Chefe, desculpa, mas você é o responsável pela maior atrocidade já dita nesse programa. Se você concorda com o Gabriel, você tá errado. Você tá errado, chefe. Seu microfone será mutado. Essa aí. Quem não consegue debater, tem que partir pra essa. Gente, o time tá mais ajustado. Vocês podem querer negar, mas o time tá mais ajustado. Tomara que esteja errado. Não, pode fazer o mexer, hein? Não tem mexer, não. Ô, doutor, deixa eu tentar te ouvir pelo seguinte. Nós não temos acesso, e não temos mesmo, e nem nunca teremos acesso às necessidades e aos números do clube. Nós não temos acesso ao extrato bancário do Cruzeiro. Aí o Cruzeiro está diante de uma janela e pinta proposta por 2 jogadores de base de grande potencial, que somados até o momento, mais de 100 milhões de reais. Mais de 100 milhões de reais. Estando nós aqui, atrás das montanhas de Minas, nós não temos a mesma vitrine do Flamengo e do Palmeiras. Tá certo? Uma coisa é você comprar o carro da Valucar, outra coisa é você comprar o mesmo carro na Vanguard. Que malabarismo, você paga pela experiência. Deixa eu falar, gente, tá? pelo amor de Deus. A pergunta que eu tenho para te fazer, você também acha
que os valores estão incompatíveis com a realidade dos dois atletas? Então vamos lá, por partes, né? Porque igual eu fiz Por favor, lá, sem lá na palestra. rádio. Ah, mas aí não tem jeito. Você ficou 5 minutos para fazer uma pergunta. Me lembrou o Léo Gomide. E aí você vai me falar porque eu não posso dar palestra? Não, agora não, agora calma aí. Vamos lá, a gente tem que entender por partes mesmo. Você pegar qual a situação do atleta, qual o desejo do atleta, qual o desejo da família do atleta. O atleta tem 20% dos valores que vão ser investidos, tem várias situações. Qual a necessidade do clube? Então tem um combo enorme. E vou voltar só a citar uma situação. Toda vez que o Atlético vai fazer alguma negociação, por que eu estou citando o Atlético? Porque quando cita a venda do Atlético, lembra do Savinho. O Savinho foi vendido por 6 milhões de euros e o Atlético ficando ainda com 12,5%, 12,5% de futuras vendas do Savinho. Todas as vezes a gente vem aqui para falar que a venda do Atlético não foi venda, o Atlético entregou um atleta. O atleta naquele momento era tratado como o maior ativo do clube. Então a gente fala sempre que o Atlético deu um atleta para o futebol do exterior. E isso foi confirmado com o passar do tempo. Hoje o Cruzeiro tem no Cauã Prates um dos seus maiores ativos, um dos seus maiores talentos. O Cruzeiro está colocando, segundo as informações do Venê, 7 milhões, esse é o valor fixo, que vai ser dividido. O Cruzeiro recebe 50%, depois mais 25%, depois mais 25% no ano que vem. Então, dando um total de 7 milhões parcelados, com a possibilidade de mais 5 se ele atingir as metas. Eu, aqui, olhando de longe, eu acho pouco, sim. Eu acho pouco. Então, as saídas e chegadas aqui, né? A setinha tá mostrando aqui, ó. Cruzeiro, saídas Flamengo, embaixo, as chegadas pra cima. E o Palmeiras ali abrindo o saco de maldade, sondando o John Arias É e que o Nino, Fagner cara. não chegou agora, né? Assim, o Fagner Não, assim, mas é contratação, igual o Bruno Fux, né? Estão considerando que o negócio foi Tá, feito o negócio agora, é né? contratação, senão não estaria aqui nessa cara, temporada. O Cruzeiro se não tem fosse contratado. uma contratação fora da curva, que é o Gerson, para realmente subir patamar. O Chico da Costa é uma contratação na conta do Tite, uma característica que ele entende que o Cruzeiro precisava. O Neiser é um jovem com potencial para virar um jogador no futuro de mais valor. E o Fagner também acaba sendo aquele cara para... Acho que conta muito a permanência do Fagner, a chegada do Tite, né? Era um jogador que eu renovaria mesmo se o Tite não estivesse por aqui, porque entendo que ele e o William hoje estavam à frente ainda. Hoje a lateral direita para mim do Cruzeiro está em aberto e poderiam ajudar no desenvolvimento do Cauã Moraes, o HG. Você quer saber qual fez a melhor janela até agora? Assim, eu acho que cada um foi de acordo com a sua necessidade. O Palmeiras parece que vai vir nesse momento agora um pouco mais forte, na né? briga pelo título. Vamos supor que o Palmeiras consiga contratar o John Arias, aí substitui o Rafael Veiga. E o Nino, surge um favorito, né? E o Nino, cara. Eu acho o John Arias muita bola. Por isso que eu tô o Nino colocando. se torna joga titular. pra cacete. Também, não. Se torna baita titular. zagueiro. Só que eu acho que o nome do John Arias no meio de campo dá pra saltar o Palmeiras como favorito ao título. Tipo assim, pintou um favorito. Não, eu ainda coloco Não o acha? Flamengo. Nossa, eu Cara, colocaria assim, o Palmeiras como favorito. Eu coloco todo mundo no mesmo balaio. Eu não, de verdade. Eu não, porque não dá pra colocar. Então, é curioso, né, assim, para falar a respeito da janela, desses movimentos que estão aí pra gente analisar, já me perguntaram isso. Se você tivesse dinheiro para contratar o Paquetá e o Gerson, quem você contrataria? O Gerson. O Gerson. É isso. Aí você olha, o movimento que o Flamengo fez, ele é mais um patamar acima do que o Cruzeiro fez, quando você tem o Vitão. O Vitão, eu acho que ele vai brigar ao longo da temporada para ser titular da equipe do Flamengo. Quando você olha o Palmeiras, se não concretizar o Arias e o Nino, o Palmeiras é o que está muito atrás dos outros dois. Sim. Eu acho se o não Marlon Freitas concretizar. subestimado. 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 Concordo. Baixo jogador. Eu acho não é nível Paquetá e Gerson, mas... O que eu estou dizendo é o seguinte, se não vier o Arias e o Nino, porque o Marlon Freitas, ele não tá na mesma prateleira do Paquetá e do Gerson. Não tá. Ele eu acho ele um baita jogador, mas ele não tá na mesma prateleira, ele não senta na mesma mesa. Agora, se o Palmeiras concretiza essas duas contratações, sobe um pouco mais o sarrafo do Palmeiras. Sobe pra caramba. Pra caramba. Pra mim sobe muito. Mas assim, aí eu já acho assim que o elenco, se vierem Arias e Nino, com o Marlon Freitas, eu acho que o Palmeiras fica aí... Não, sobe o patamar. Muito próximo, mais o Cruzeiro próximo tem do que contratar? Flamengo. Mais próximo do Flamengo. Pera que nós vamos chegar lá, Gabriel. Não. Analisa pra mim o Flamengo aqui. Você vê como titular do Flamengo? Cara, acho um baita do zagueiro.
mesmo que não seja titular, ele vai elevar o nível de todo mundo ali por causa da competição. Acho que isso é importantíssimo, cara. Você poder manter a competição alta. Paquetá ou Gerson, se tivesse Gerson. ao mercado? Gerson. Eu acho que até o 42 Flamengo, milhões se de tivesse euros. os dois para escolher, os dois. Tá na mesa do Flamengo, o Flamengo escolheu os dois. Eu acho que eles trariam o Gerson de volta logo. Nossa, porque o Elton Dias faz sentido. Eu também, Total. se tivesse que escolher entre um e outro. 100%. O Gerson é muito mais completo que o Paquetá. Sem Jogador contar de que- hierarquia, muito mais. E o Chicão da Dona Lu, da Casa da Lu? Da Top 10? Da Top Man? Grande Chicão. Aliás, beijo pra Lu. Ontem falei dela aqui, falei no meu Instagram. Ela me mandou um convite carinhoso pra conhecer a Casa da Lu. Me chamaram também pra ir lá na casa dela. Tô pensando Casa casa lá, laranja, hoje ou que chama, amanhã. na verdade, devagar. E o André tá dizendo que vai também, que a Camila liberou. Ou seja, esposas conscientes, sabe? A gente Ah, só vai não pra deixou. conhecer, tomar uma Ah, cervejinha não deixou também. ir lá pra tomar uma. Pois é. Então, beijo pra Lu, que ela falou que assistiu hoje, viu, Lu? Falou que o Chico da Costa é um grande cara. Então é o seguinte, aqui é só pra composição de elenco. Ele foi lá sexta-feira antes de machucar, tá? Antes de É importante machucar, dizer exatamente. isso. É importante dizer isso. Informação sua, inclusive. Você foi apurar a informação se ele foi na zona antes do Chama jogo ou suíte, depois? né, HG? Zona não. O Scott lá, antes da contusão? Foi antes da contusão. Foi Antes na da contusão. Mas pra compor elenco, né? Pra compor elenco. Tá. O Neiser, o Valu já falou, acho que ninguém discorda. O Fagner, eu acho que ninguém discorda. Cara, eu acho fundamental muito boa a para contratação. elenco e o jogador vai brigar para ser titular o ano inteiro. E o Gerson muito acima da média. Quem fez a melhor janela, Gabriel? É aí que tá, não Então, sabemos aquilo ali. O Mim tá empatado ali. Vamos muretar. Se O a Mim tá gente considerar empatado. janela e contratação apenas, como todo mundo aqui é unânime, quem você contrataria com o dinheiro que você tem aí é o Gerson, eu vou de Cruzeiro. Mas estamos falando sobre janela. Janela. Não significa quem reforçou o melhor elenco, quem tem o melhor elenco. Estamos falando sobre contratações. Quem que você aqui escolheria? Eu acho que quando você busca o Neiser, que é um cara extremamente promissor, e o Gerson, você acerta. Então, nisso eu vou de Cruzeiro. Só que aí você fala assim, quem tem mais necessidades ainda no elenco? O Cruzeiro também. O Cruzeiro, pra mim, precisa contratar um zagueiro. Em relação ao Flamengo e Palmeiras. Estou falando em relação aos três. Mas o Cruzeiro, necessidades? O Flamengo não tem necessidade nenhuma no elenco. O Palmeiras não tem necessidades no elenco. Não, o Palmeiras tem. Tanto é que tá buscando, tá desesperado e a torcida tá cobrando. Cara. Principalmente a torcida tá cobrando já. O Veiga tá jogando nada. Cara, ninguém tá jogando bem no Palmeiras. Mas eu concordo com o Thiago. O Veiga não joga, o Veiga não é a válvula de escape faz 8 meses. Outra coisa, o Murilo tá começando a dar umas rameladas horríveis lá como zagueiro. É um meio campo que não funciona, tá começando a ser remontado pelo Marlon Freitas, que vai ser remontado agora no meu intervalo comercial, porque o meu editor-chefe tá xingando muito aqui no meu ponto. É rapidinho lá e Caio já. É tetra brasileiro, hexa Copa do Brasil, Libertadores. O Raposão te oprimiu e na A ou na B, sempre maior do que você. Na A ou na B, sempre maior do que você.